Espero que vocês estejam bem, tá certo? Tenham acordado com muita disposição para estudar nessa quarta-feira, estejam felizes, tá certo? Na aula de hoje, nós vamos fazer a correção da atividade da página 100 e da página 101. Então, enquanto eu vou falando, já vão aí procurando a página 100 do livro de vocês, tá certo? Nós vamos fazer a correção dessas atividades, dessas questões, sobre as palavras antônimas, né, sinônimas, parônimas e homônimas que nós estudamos na nossa aulinha de ontem, tá certo? Depois, nós vamos estudar as palavras com G e com J. Para estudarmos essas palavras, a gente vai fazer ditado. Aí você vai dizer assim, tia, você faz muito ditado, mas tem um motivo, tá certo? Para a professora de português fazer muito ditado. É porque é só praticando que se aprende. Às vezes você, quando vai escrever uma palavrinha que tem G ou J, né, ou outras letras, fica com dúvida, eu não sei escrever essa palavra, será que usa M, N? Fica, né? Às vezes você vai escrever alguma coisa e você não sabe como escrever, pois o ditado é perfeito para a gente aprender, porque a gente só aprende a escrever bem de duas maneiras, lendo bastante e praticando a escrita, tá certo? Na produção textual, no ditado. E no ditado é bom que você escreve e se tiver errado, você depois pode corrigir, para não errar mais. Então já deixa aí também o seu caderninho do lado, para quando a gente terminar nossa correção, você fazer aí o seu ditado com as palavrinhas que nós vamos daqui a pouquinho estudar. Mas por enquanto fica só com o livro e vem comigo para a gente começar essa correção. Questão número 1, na página 100. Dê o sinônimo das palavras abaixo. Então a questão está pedindo para você dar o sinônimo. Sinônimo é o quê? É o contrário ou é palavras que têm significados parecidos? Significados parecidos, tá certo? Sinônimos. Vamos lá. Frio. Um sinônimo para frio pode ser gelado, tá certo? É o significado aí parecido. Frio pode ser gelado. A próxima palavra é calmo. Uma pessoa calma, ela é uma pessoa que tranquila, tá certo? Então, o sinônimo para calmo pode ser tranquilo. Você vai escrever aí tranquilo. Certo, amores? Até aqui tudo bem? O primeiro é gelado e o segundo tranquilo. Depois eu tenho aí lindo. A gente até fez ontem, eu mostrei para vocês uma palavra, né? Que tinha esse sinônimo. Lindo pode ser o quê? Belo, bonito, ok? Magro, uma pessoa magra é uma pessoa o quê? O sinônimo para magro pode ser esbelto, tá certo? Uma pessoa magra é uma pessoa esbelta. Para a palavra prudente, tem aí prudente. Uma pessoa prudente é uma pessoa que é cautelosa, que tem cuidado com as coisas, né, com o que vai acontecer, uma pessoa cautelosa. Então, prudente, você vai botar cauteloso, tá certo? Que tem cautela. Ouvir é a mesma coisa que o quê? Ouvir é a mesma coisa que escutar. Muito bem. Ouvir, escutar. Por último, eu tenho aí saltar. Saltar é a mesma coisa que o quê? Pular. Então, saltar é a mesma coisa que pular, tá certo? Então, fica aí. Vão conferindo. Gelado, tranquilo, belo, esbelto, cauteloso, escutar e pular. Muito bem. Conseguiram fazer, acompanhar? Vamos passar agora para a nossa segunda questão.
Complete as frases com o antônimo das palavras em destaque. A primeira questão era com sinônimo e agora a segunda com antônimo. Se o sinônimo era palavras semelhantes aí, o antônimo são palavras contrárias, totalmente opostas. Ok? Então vamos aí para a letra A. Moro perto da escola, mas Carlos mora, contrário de perto, longe. Muito bem. Então, moro perto da escola, mas Carlos mora longe. Ok, meus amores? Você ia trocar aí pela palavra destacada, né? Ia colocar o antônimo. 2. Ele foi o primeiro a chegar e o último a... A palavra destacada aí é chegar. Qual é o contrário de chegar? Sair. Muito bem. Ele foi o primeiro a chegar e o último a sair. Beleza. Terceira questão. Subi as escadas correndo, mas desci. Se a pessoa está correndo, né? É muito rápido, né? Quando a gente corre é rápido. Então, se ele subiu rápido, né? Correndo, ele desceu o quê? Devagar ou andando, tá certo? Na quarta questão, o chá estava quente e o café estava, contrário de quente, frio. Muito bem. Se vocês estão conseguindo acompanhar até aqui, ótimo. Se não, tá certo? Vai aí corrigindo. Quinta questão, essa fita ficou estreita e esta outra ficou estreitinha, né? E o contrário de estreita é larga, tá certo? Então aí é larga. Então acompanhe aí a forma que ficou. A, longe, né? Aliás, longe. 2, sair. 3, devagar. 4, frio. E 5, larga, ok? Passem aí agora para a página 101, tá bom? E vamos lá. Agora, dê o antônimo das palavras abaixo, tá certo? Vamos lá. Essa questão também é para colocar o antônimo, ou seja, palavras com significados contrários. A primeira palavra aí que eu tenho é livre. Se a pessoa não está livre, a pessoa está o quê? Vocês sabem? Vocês conseguiram colocar? Se a pessoa não está livre, a pessoa está presa. Então, o antônimo de livre é preso, tá certo? O antônimo de livre, preso. Ok? Vamos à segunda palavrinha. Segunda palavra que eu tenho aí é pequeno. O contrário de uma pessoa pequena é uma pessoa grande. Então, o contrário de pequeno, grande, tá certo? Terceira palavra, forte. O contrário de uma pessoa forte, de uma pessoa bem forte, é uma pessoa fraca. Então, você vai colocar aí fraco, certo? Ok? Depois eu tenho aí leve. Se uma coisa não é leve, ela é o quê? Pesada. Muito bem. Depois, o contrário aí de magro. Qual é o contrário? Se a pessoa não é magra, é gordo. Então, o contrário de magro, gordo. Muito bem. Eu tenho aí a palavra quente. O contrário de quente é frio ou gelado, né? Então, se você colocou frio ou gelado, muito bem, está correto. Depois tem aí liso. Se uma superfície não é lisa, ela é o quê? Áspera, tá certo? Pode ser que alguém tenha colocado aí cacheado, né? Que é falando de cabelo. Cabelo liso, cabelo cacheado. Mas aí nesse contexto, tá certo? Se você tiver colocado nesse contexto, tudo bem. Mas o contrário de uma superfície lisa é uma superfície áspera. Ok, meus amores? Tem aí curto. O contrário de curto é comprido, né? Comprido. Então, o contrário de curto é comprido.
Depois eu tenho aí folgado. Se uma coisa não está folgada, ela está o quê? Apertada. Muito bem, então o contrário de folgado, apertado. Depois eu tenho aí atento. Se uma pessoa não está atenta, ela está o quê? Desatenta. Então o contrário de atento é desatento. Ok? Depois de atento tem último. O contrário de último é, se a pessoa não é último, o contrário é primeiro, tá certo? O contrário de último, primeiro, ok? Depois eu tenho aí alto. O contrário de alto é baixo. Se uma pessoa não é alta, ela é baixa, ok, meus amores? Então fica aí, preso, né, a ordem: grande, fraco, pesado, gordo, frio, áspero, comprido, apertado, desatento, primeiro e baixo, ok? Podemos passar aí para a última questão, quarta questão? Podemos, né? Vamos lá. Faça a correspondência entre os parônimos e os seus significados. Eu tenho aí dois pares de parônimos. Eu tenho na A, dispensa, e na B, despensa. Na letra C, suar com U, e na letra D, soar com O, tá certo? Agora basta a gente saber qual o significado de cada uma dessas palavrinhas. Dispensa com I é o quê? É verter umidade pelos poros, né? Umidade pelos poros. Ato de dispensar, você diz, é desobrigado. D, trocar, produzir som. Ou B, local em que se guarda alimentos. Então, dispensar com I é o ato de ser dispensado. Então, dispensar com I é o ato de ser dispensado. Por exemplo, o funcionário foi dispensado do cargo, tá certo? Então, vocês vão colocar aí A no segundo quadrinho. Próxima, despensa com E. É o que? Verter umidade pelos poros, tocar, produzir som, ou local em que se guardam os alimentos. Então, a despensa com E é o local aí onde se guardam os alimentos. Ok, então você vai colocar B em local onde se guardam os alimentos. Agora vamos lá para o suar com U. Suar com U é o que? Vocês sabem? É a umidade, é suar, né? É sair umidade aí pelos poros, é suar com U, tá certo? Então, você vai colocar, verter a umidade pelos poros, letra C. E soar vem de som, por exemplo, o sino soou, é o soar com O, tá certo? Então, fica aí na ordem C, A, D, B. C, A, D e B, ok? Ficou assim o de vocês? Se não, corrijam, tá certo? Terminado aí a nossa correção, se ficou alguma dúvida, tá certo? Quanto à correção, é só voltar um pouquinho o vídeo. Eu tô tentando falar bem compassado para vocês poderem acompanhar, certo? Agora, terminado isso aí, a gente vai passar aí para a página 102, onde eu tenho aí, trabalhando a ortografia. Palavras com G e J, como eu havia falado que a gente iria estudar hoje, tá certo? Leia o texto com atenção. Curiosidades sobre os refrigerantes. Importante, antes de começar a leitura e a explicação. Quando terminar, eu vou sempre bater nessa tecla. Quando terminar o vídeo, vocês vão ler esse texto aqui, curiosidades sobre os refrigerantes,
em voz alta, respeitando vírgulas, pontos, né? Todos os sinais aí de pontuação que nós até já estudamos. Porque é muito importante que vocês pratiquem, exercitem a leitura de vocês. Quando a gente voltar às aulas presenciais, eu quero todo mundo lendo aí, ó, perfeitamente, tá certo? Por isso, pratiquem, leiam esse texto, leiam revistinhas, leiam outros livros, leiam. O importante é ler muito, ok? Vamos aí ao texto. Curiosidades sobre os refrigerantes. Os primeiros refrigerantes surgiram em 1676 em Paris. Na verdade, a mistura era mais um suco artificial do que um refrigerante. Nela continha água, sumo de limão e açúcar. O refrigerante, como conhecemos, com a mistura de água e gás, foi inventado em 1772 por Joseph Priestley, que desenvolveu as pesquisas que levaram ao descobrimento da água gaseificada. Porém, essa mistura só foi comercializada em 1830, exclusivamente para fins farmacêuticos. As duas maiores fabricantes do mundo, Coca-Cola e Pepsi, também foram pioneiras na história do refrigerante e suas fórmulas tiveram o mesmo fim: ajudar na digestão das pessoas. O farmacêutico John Pemberton criou uma mistura de cor caramelo e juntou com água gaseificada. Seu contador, Frank Robinson, batizou a bebida de Coca-Cola e eles começaram a vendê-la na farmácia pelo preço de $0,05 para ajudar no processo da digestão. Observe, os primeiros refrigerantes surgiram em 1676. O G, pronto. Então, vamos parar aí, tá certo? Então, por que é que traz esse texto? Aí, é porque a gente vai estudar palavras com G e a palavra refrigerante tem aí um G. Então, a partir aí dessas palavras com G, que tem no texto, com J, é que nós vamos estudar as nossas palavras de hoje, tá certo? Então, vamos começar. O G também é usado nas palavras terminadas em ágil, égil, ígil, ógil, úgil. Agem, igem e ugem, ou outras derivadas. Então, por que o livro traz isso daí? É porque isso aí é uma explicação sobre a letra G. Por exemplo, as palavrinhas que terminam com ágil, égil, ígil, ógil, né? E úgil, e também agem, igem e ugem, se usa a letra G. Tia, não tô entendendo. É assim. Qual é a explicação? Por exemplo, a palavra relógio. Relógio termina com o quê? Com que letras? Ógio. Então, está aí na regra, tá certo? Então, relógio termina com ógio. Então, eu já sei, se eu ficar na dúvida, eu já sei que quando a palavrinha termina com ógio, né? Ela é escrita com G. Se ela termina com agem, igem e ugem, também. Como, por exemplo, a palavra garagem termina com agem. Então, a regra me diz aí do livro, né? A regra gramatical, que essa palavrinha, ela também deve ser com G e não com J, tá certo? Mas, às vezes, nem sempre a gente vai lembrar dessa regra. Então, a melhor forma de aprender, além de aprender as regras, é praticar, tá certo? E a gente vai fazer isso daqui a pouco. Agora, vamos falar do J. O J é usado nas palavras de origem indígena e africana, em verbos terminados em jar e em palavras derivadas de outras que já apresentam a letra J. E aí tem os exemplos, tá certo? Então, palavrinhas terminadas, as palavras africanas e indígenas sempre são com J. Ah, tia, mas eu não vou saber, né? Quais são todas as palavras que são de origem indígena e africana. Por isso é importante a gente
praticar. E aí vamos ver os exemplos aí do G e depois do J. Acompanhem aí o quadro azul. Tá certo? Tem aí, ó, relógio, termina com ógio, né? Que tá na regra. Colégio, termina com égio. Refúgio, carruagem, ferrugem, estágio, litígio, massagem e origem. Todas as palavras aí são com G e não com J. E estão na regrinha que eu li para vocês, tá certo? E embaixo eu tenho os exemplos com J. Jacaré, canjica, varejo, sujar, né? Porque tem aí na regra também que os verbos terminados em AR são com J. Enjar, na verdade, né? J-A-R. Laranjeira, jabuticaba, pajé, laranja e viajar. São aí alguns exemplos das palavrinhas. Mas você, me diga você aí do outro lado da telinha, tem dúvidas? Então vamos comigo fazer um ditado, tá certo? Para que não, para que vocês treinem e tirem todas essas dúvidas. Vocês vão escrever aí no caderno de vocês ditado, tá certo? E vão numerar esse ditado de 1 até 20. Então, vamos lá. Numerem o ditado de 1 a 20, tá certo? Pausem o vídeo, tá certo? Porque eu não vou ter como saber até quantos minutos vocês gastaram, né? Quantos minutos gastaram para fazer isso. Então, pausa o vídeo agora e vai escrever aí ditado e numerar de 1 até 20. Ditado numerado, vamos lá começar. A primeira letra do nosso ditado, a primeira palavra do nosso ditado será a palavra gesso. Primeira palavra do nosso ditado é gesso, certo? Gesso. A segunda palavra do nosso ditado será jipe. A primeira é gesso e a segunda é jipe, tá certo? A terceira palavrinha aí do nosso ditado vai ser barragem. Barragem. Lembrando também que esse ditado são palavras com G e com J, mas não obrigatoriamente o G e o J vão estar no início das palavras, tá certo? Todas as palavras aí vão ter G ou J no início ou no meio da palavra, tá bom? Então a terceira é barragem. A quarta palavra vai ser refúgio. Quarta palavra, refúgio. Tá certo? Não esqueçam aí dos acentos, tá certo? Se tiver acento, coloquem tudo na palavrinha. Refúgio. Quinta palavra vai ser relógio. Quinta palavra, relógio. Depois da palavra relógio, nós vamos ter aí a palavra algema, que é a sexta palavra. Algema. A sexta palavra do nosso ditado vai ser algema. Ok? A sétima palavra do ditado será gengiva. A sétima palavra, gengiva. A oitava palavra do nosso ditado vai ser
Gilete. Gilete. Ok, meus amores? Gilete. A nona palavra vai ser jujuba. Jujuba. E a 10ª palavra vai ser jiboia. Jiboia. Vamos relembrar aí da 1 até a 10 para passarmos para as outras, tá certo? Primeira, olhem aí o ditado de vocês. Gesso. Gesso. Segunda palavra, jipe. Segunda palavra, jipe. Terceira palavra, barragem. Terceira palavra é barragem. Quarta, refúgio. Quinta palavra, relógio. Sexta palavra, algema. Algema. Sétima palavra, gengiva. Oitava, gilete. Nona, jujuba. E 10ª, jiboia. Ok? Vamos agora para a nossa 11ª palavra, tá certo? 11ª palavra, pajé. Escrevam, pajé. Depois de pajé, loja. Depois da palavra pajé, a palavra loja. Depois da palavra loja, a palavra vai ser canjica. Canjica. Depois de canjica, a palavra será ferrugem. Ferrugem. Depois da palavra ferrugem, vai ser a palavra bege, né? A cor, bege. Bege. Depois da palavra bege, que é a 15ª, a 16ª palavra será gesto. Gesto. Ok? Depois da 16ª palavra, que é gesto, vamos ter aí a 17ª, né? Que vai ser tigela. Tá certo? Tigela. Tigela. Ok? Depois de tigela, nós vamos ter aí a 18ª, que vai ser a palavra jovem. Jovem. Depois da palavra jovem, eu vou ter aí a 19ª palavra, que será a palavra trovejar. Trovejar, ok? E a 20ª palavra vai ser jeito. Jeito, ok? Então vai ficar aí pajé, loja, canjica, ferrugem, bege, gesto, tigela, jovem, trovejar e jeito. Se perdeu em alguma palavra, você vai voltar esse vídeo, vai olhar a palavra que você não copiou, tá certo? A correção desse ditado, meus amores, vai estar no vídeo de amanhã, tá certo? Então, a correção do ditado eu vou trazer no vídeo de amanhã. A atividade de casa de vocês é a da página 103 e da página 104. Aí eu queria que vocês agora prestassem atenção aí nessa questãozinha 3,
da página 103, porque eu sei que vai gerar dúvidas essa questão. Então, antes de gerar as dúvidas, eu queria logo explicar como é ela, tá certo? Questão 3 do livro. Guardem o caderno, a correção vai ser amanhã, tá certo? Porque eu vou passar a atividade para casa, além dessa página aqui, 103 e 104, né? Porque é uma atividade bem curtinha, eu vou passar duas questõezinhas no caderno sobre isso. Então, a atividade de casa vai ser essas páginas do livro e no caderno. Então, amanhã a gente faz a correção de tudo, tá certo? Do livro, do caderno e do ditado, ok? Então, vamos aí para a questão 3, para que eu possa explicar para vocês, para que vocês não tenham dúvida. Questão 3, da página 103 do livro. Tem assim, ó. Leia as palavras do quadro abaixo, depois escolha 6 cores diferentes e pinte com a mesma cor as palavras da mesma família. Deixa eu explicar para vocês o que é que vocês vão fazer. Vocês vão pegar 6 lápis de cores, tá certo? De 6 cores diferentes, a cor que você quiser, tá certo? 6 cores. A primeira coluna aí da questão, né? Geme, ajeita, fugido, gelar, beijinho e gira. Você vai pintar cada quadrinho da primeira coluna de uma cor, tá certo? O primeiro quadro de uma cor, o segundo de outra cor, o terceiro de outra cor, o quarto, o quinto e o sexto quadrinho. Cada um de uma cor. Depois disso, por exemplo, você vai pintar aqui o geme de vermelho, por exemplo. Então, todas as palavras que vierem dessa palavra, você vai pintar da cor que você escolheu. A segunda palavra, você escolheu outra cor. Você vai pintar de todas as palavras que tem a ver com a palavra, né? Com a cor que você escolheu. Então, é importante que os 6 primeiros quadrinhos da primeira coluna, você pinte cada um de uma cor. E a partir dessas palavras da primeira coluna é que você vai pintar as outras, tá certo, meus amores? Essa foi a nossa aula de hoje, tá certo? Eu espero que vocês tenham entendido, tenham gostado, tenham conseguido aí fazer o ditado. E amanhã a gente faz essas correções, tá certo? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau!